Nessa live de hoje, eu vou abrir meu coração. Eu tô aqui, parece que eu tô enrolando para começar, mas não é, porque eu estou muito emocionada, certo? Porque eu tive um insight esses dias, dormindo. Eu acordei com uma ideia na cabeça e dizia assim: conte para as pessoas como foi que você passou pelo luto. Como foi que você viveu esse luto recente agora? Então, eu fiquei pensando, será, gente? Será que isso é interessante? Será que as pessoas querem saber sobre isso? Será que vale a pena expor isso, não é? E venho amadurecendo essa ideia há alguns dias. Então, observa as perguntas que eu vou fazer agora no início, ok? Se sobrevier na sua vida uma perda humana, daquelas de tirar você do prumo, certo? Como é que você escolhe passar por isso? Ok? Outra pergunta. Você pensa que pode perder uma pessoa mega ultra plus importante na sua vida a qualquer momento? Porque um requisito para morrer é estar vivo? Você pensa nisso? Terceiro, você está preparada para viver essa perda? Então, e se você perder essa pessoa? E se ela desaparecer da sua vida assim, ó, de uma hora para outra? Como é que você pensa que vai passar por isso? E eu não tô falando de perda financeira, tô falando de perda humana. Sabe aquela pessoa que o seu sistema orgânico, molecular, fica tranquilo só de saber que ela existe em algum lugar do planeta? Ela pode estar viajando, ela pode não morar junto com você, morar na mesma cidade, mas só de saber que você pode pegar o telefone e do outro lado da linha ela vai te responder, você já fica tranquilo? Então, e se de repente essa pessoa sumisse da sua vida? Desaparecesse nessa vivência definitivamente? Essa é a questão. Aí, vocês podem me responder muitas coisas. Ah, Janete, a vida continua. A vida não acaba aqui. Não é? A gente acredita nisso, eu também acredito. Acredito mesmo, de fato. Inclusive sobre mim. Eu sei que a minha vida continua, eu sei que somos seres infinitos. Mas na prática, aqui, ó, no dia a dia, é fácil assim mesmo? Dar a volta por cima e viver tudo isso, se despedir dessa pessoa e no outro dia tá tudo bem? Hã? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Vou contar para vocês como eu escolhi passar por um momento igual a esse, ok? Então, olha bem, desde 2008 que eu venho procurando saber quem sou eu, né? Venho trabalhando meu autoconhecimento. De lá pra cá, conheci muita coisa, estudei muita coisa, li muita coisa, tornei-me espírita, né? Isso facilitou muito, me trouxe muitas explicações, etc. Recentemente, tornei-me terapeuta, as ferramentas aumentaram, a quantidade de ferramentas para trabalhar a mim mesma e o outro aumentaram. Tornei-me uma profissional nessa área, porque hoje eu trabalho com terapias, eu sou terapeuta. Tornei-me facilitadora de barra de Access, né? Com várias turmas aí formadas.
uma hora para outra, o meu mundo desmorona. E aí, uma questão muito séria veio à tona. Todos esses recursos que eu venho agariando, todos esses estudos que eu fiz desde meados do século XX, início do século XX, e mesmo os que eu já tinha acessado lá na década de 90, né, com as leituras do professor Hélio Couto, né, e outras fontes, mesmo com tudo isso no meu arcabouço, eu desmoronei. Desmoronei e me vi sem chão, completamente sem chão. E acontece que eu olhei para a minha vida, olhei para todas aquelas ferramentas, olhei para aquelas caixas de ferramentas, cheias de ferramentas, e de repente observei, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso e com tudo que eu estou sentindo? Ok? E iniciei um grande impasse. Um impasse muito sério, porque não é uma questão de colocar em xeque tudo que eu aprendi, tudo que eu entendi, todas as consciências que eu tive. A questão era que eu estava vivendo uma coisa real. Algumas semanas atrás, eu mostrei aqui numa live a escala das emoções, que vai desde a vergonha que reverbera em 20 Hz até a iluminação mais de 1000 Hz, né? Então nós fomos vendo essa escala e vimos que a partir da coragem, 200 Hz, nossa vibração começa a aumentar. Sabendo que a gente trabalha em vibração, eu olhei para mim naquele momento e falei assim: vou destruir tudo que eu construí nos últimos anos. Ou pelo menos eu vou atrasar a minha jornada em vários meses, de repente até anos. Porque é inevitável que eu vá para a tristeza. Uma tristeza profunda. Uma tristeza que podia me levar à culpa. Que tipo de culpa? Eu não disse eu te amo tantas vezes quanto eu queria ter dito. Eu não consegui me despedir. E a culpa tá lá, 30 Hz. Tristeza, né? 50 e poucos Hz, sei lá. Sei que todos abaixo de 100 Hz. E aí eu olhei para aquilo e eu precisei fazer uma escolha, gente. Uma escolha que foi dificílima, porque na verdade tudo que eu queria naquele momento, tudo que o meu corpo manifestava naquele momento, era deitar, fechar as cortinas do meu quarto e mergulhar na mais profunda piscina da tristeza. Só de falar, olha, eu fico toda emocionada. Não liga não. A ideia não é essa não. A ideia é a seguinte: e agora eu faço o quê? Eu paro tudo com direito, né? Por direito. Eu paro tudo e vou mergulhar nisso. Eu paro tudo e vou viver esse luto, certo? Ou existe alguma coisa que eu posso fazer para que eu viva tudo isso, né? Que eu viva tudo isso sem precisar fazer um corte na minha vida. Essa era a questão. Esta é a demanda que eu fiz para o universo. Olha bem. Aí eu perguntei ao universo: tem como eu viver tudo isso com toda essa profundidade, sem ficar, como é que fala? Emanando, sintonizada na tristeza, porque o que eu pensei? Eu vou deitar na minha cama, vou fechar a minha cortina, vou abraçar meu travesseiro, vou me cobrir, ligar o ar-condicionado, me cobrir com a coberta, chorar, 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 chorar. E aí eu vou,
emanar essa energia. O que vai acontecer? Todas as pessoas que estiverem sofrendo perdas no meu entorno até 12.000 quilômetros vão sintonizar com a minha dor e eu com a delas. Essas pessoas, muitas delas, não têm ainda consciência de quando elas estiverem tristes lá, devolver ao remetente com consciência anexada para eu receber essa consciência anexada aqui. Tudo isso passou pela minha cabeça. Então, será que há uma forma de eu viver tudo isso sem precisar ficar sintonizada nisso? Outra, toda a minha família levou um choque com essa perda, com essa morte. Foi muito repentina, foi muito rápida. E era uma pessoa muito intensa, muito querida. Era uma pessoa que amava demais. Significante demais, sabe como? Então, todo mundo está arrasado, dilacerado mesmo. É como se um caminhão de cimento tivesse passado em cima de todo mundo. Tá todo mundo assim. Então, aqui, vivendo a minha fragilidade, eu ia sintonizar com tudo isso também, certo? Quanto tempo todas as toxinas que meu corpo ia gerar, de tristeza, amargura, rancor, tristeza, raiva muitas vezes, ia aparecer outros sentimentos, todos na escala a menos de 100 Hz, certo? Ia surgir briga, ia surgir tanta coisa. Quanto tempo o meu corpo ia levar para desintoxicar de toda essa adrenalina, de toda essa acetilcolina, de toda esses hormônios de tristeza que ele ia fabricar, que ia trazer dor pro meu corpo todo. 6 meses, talvez? Será que era uma intoxicação que o meu corpo ia levar 6 meses para se livrar dela? Muito bem. E nessa vibração toda, o quanto mais de perda eu não ia trazer para mim nesse período? Porque eu tinha o direito de viver aquela dor. Então, tudo isso vindo na minha cabeça, eu comecei a demandar para o universo. Gente, as boas perguntas, boas e velhas, ou ferramenta abençoada, é a ferramenta da pergunta. Então, lá vai Janete. Universo, como eu faço para viver, passar por isso, sem precisar abrir uma fenda de dor, que eu não sei quanto tempo eu vou levar para sair dela? Como é que eu posso passar por tudo isso sem destruir tudo que eu venho construindo nesses últimos anos? E aí fui demandando, Quem eu preciso ser hoje? Como eu me comporto hoje? Quando eu comecei essa questão das perguntas, e isso foi tudo muito rápido, viu, gente? Porque meu tio teve morte cerebral numa quinta-feira. Na sexta-feira eu tive fiz a onda da consciência às 13 horas. Ele não tinha falecido ainda, ele ainda estava com morte cerebral. Aí, sábado, domingo, segunda e terça, eu entrei nessas perguntas. A segunda-feira, eu passei o dia em pergunta. Ok? Na terça-feira, ele faleceu, definitivamente. Foi muito rápido. Mas aí, na segunda-feira, antes de fazer a live da segunda-feira, 13 horas, dessa semana fatídica, né? Isso tem o quê? Uns 30 dias, mais ou menos? Então, me veio na cabeça assim, me veio a intuição assim, a resposta do universo veio assim: não pare nada. Continue fazendo as suas lives,
Continue fazendo o que você tem que fazer. Continue seus atendimentos. Continue sua vida normal. E aí eu pensei, como eu vou fazer isso, universo? Porque eu não tenho nem concentração para isso. Seja sincera. Vai lá, mas não pare. Respire fundo e seja você durante 1 hora que fosse. Se dê, faz um recorte de 1 hora para você fazer a sua live. Mas faça, conversa com as pessoas. Seja natural. Retire-lhe um recorte de um dia durante X horas. Essa foi a primeira coisa que me veio. Não pare de trabalhar. Não pare de falar com as pessoas. Se você estiver descabelada, se arrume, se maqueie e vá. E se vocês voltarem algumas lives atrás, vocês vão ver que tem 2 ou 3 lives que no início eu falo isso. Eu estou vivendo um processo doloroso. Eu estava vivendo um processo doloroso. Mas eu não tinha condição de falar que processo doloroso era esse ainda. Eu nem sabia como eu ia passar por isso. E aí as demandas continuaram. A ferramenta das perguntas, gente. E aí eu percebi que eu estava recebendo. Quando eu comecei a agir com naturalidade e tirava um pedacinho de tempo do meu dia para me mostrar como eu sou, eu não parei. Nos outros momentos, aí eu chorava, eu tive um derrame no olho, para vocês terem ideia. Esse meu olho direito, para vocês já parece esquerdo, mas esse meu olho direito, ele teve um derrame. Eu tive uma trombose no olho. Meu olho ficou todo vermelho. Aí tem até uma live que eu estou mais de lado, assim, que é para não aparecer. E eu não usei essa luzinha aqui de baixo. Eu tenho uma luz, ó, que eu coloco aqui para iluminar de baixo para cima. Eu tirei essa luz e deixei o meu rosto um pouco escuro. Então quase não dá para perceber. Mas o meu olho, eu tinha, nos horários quando eu estava fazendo live, né? Eu estava com ele, ó, com remédio e tampado mesmo, tampado para proteger da luz. De tanto chorar. E aí eu tirei aquele pedacinho do dia para me conectar nessa situação mais elevada. Tá tudo bem, querida? Então, a Patrícia falando, meu Deus, Janete, se cuida. Já estou me cuidando. Tudo isso é cuidado. Aí me veio uma outra situação. Quando esse meu olho deu derrame, né? De tanto chorar, né? E eu questionando como eu faço para passar por isso sem estar nessa profundeza, porque minha ideia era, como é que eu faço para viver tudo isso? O meu coração faltava explodir de dor. Meu corpo só queria cama. Então eu já estava reverberando em 50 Hz da tristeza. Eu já estava ali, ó, emitindo energia de 60, 70 Hz. Entende? Eu cheguei a momentos de sentir raiva. Por que isso? Eu caí no porquê de novo. Certo? E a minha ideia era, como eu faço para não ficar aí? Eu preciso passar por tudo isso acima de 200 Hz. Porque senão minha vida vai cagar toda. Como é que eu ia me mostrar para vocês depois? Toda destroçada. Porque cheio de ferramentas eu não consegui usar. Agora que para mim era a prova dos 9. E aí me veio outra situação na cabeça. Quando meu olho deu derrame, né? Me veio assim, marque um tempo para você chorar. Porque eu só não chorava nos momentos da live. O resto do dia era jogada neste sofá. Certo? Toda engenhada, chorando.
Quando não era aqui, era na cama, era no sofá lá em cima. Mas em algum lugar eu estaria, ó, blá, blá, blá. E aí, me veio essa ideia, marque um tempo. Me deu aquela crise de choro, não mais que 20 minutos. Aí quando me vinha aquela vontade de chorar, de saudade, eu marcava 20 minutos. 20 minutos eu podia estar dentro do maior grito de dor, de tristeza, que eu começava a respirar e falava, pronto, já deu por hoje, já deu, vamos lá. Bora, Janete, vamos lá, como pode melhorar isso, universo, como pode melhorar? E aí, gente, dá-lhe ferramentas. Como pode melhorar? Eu comecei a sentir a reverberação da minha família, dos irmãos do meu tio, da minha mãe, dos meus tios, das minhas primas, de todo mundo, né? E aí eu pensei, eu posso cuidar energeticamente dessas pessoas também. E aí comecei a devolver o remetente com consciência anexada. Devolver o remetente com consciência anexada, devolver o remetente com consciência anexada. E aí comecei a devolver o remetente com consciência anexada. E aí me veio uma outra ideia. Então, eu tirei um momento, em primeiro momento, eu tirei um momento para não parar de fazer o que eu tinha que fazer. Com total naturalidade. Mas não deixei de viver o que eu estava vivendo. Na sequência, eu comecei a marcar um tempo de sofrimento. E deu aquele tempo, eu me consolava e saía daquela situação. Eu podia estar, como é que fala? Suspirando, né? Eu podia estar soluçando. Deu tempo marcado no time do celular. Deu 20 minutos. Eu começava, Janete, tá tudo bem? Eu me abraçava, fiz vários momentos de autoacolhimento, né? Vamos lá, suspira, respira, parou. Já deu seus 20 minutos. Mais tarde, me dava outra vontade, outra angústia. Eu entrava de novo mais 20 minutos. E assim foram, vários dias, né? Marcando, sem parar de trabalhar e marcando tempo para os momentos que não tinha como eu não viver. E aí eu percebi que 2 dias depois que eu estava marcando o tempo começou a diminuir. Ao invés de ficar 20 minutos, eu já estava ficando 5. Não diminuiu para 15, para 10, não, 5. E ao invés de ter essas vontades enormes de cair no choro 4, 5, 6 vezes por dia, eu estava tendo 2, 3. Daí a pouco eu passei a ter uma vez só, daí a pouco passou a ser só uma vez por dia. À noite, mais à noite. Daí a pouco passaram a fiquei um dia inteiro sem cair no choro. Isso para mim foi um progresso. E aí eu continuei demandando para o universo. Universo, e agora? Eu já tô boa mesmo? Já tô bem? Né? E aí fiquei, olha, se não me engano, foram 3 dias sem chorar. No 4º dia sem chorar, eu tive uma queda violenta. Meu corpo tremia todo, que eu achei que eu estava tendo uma síncope. Eu falei, gente, eu tô sofrendo uma crise de alguma coisa. Não era. O meu corpo tinha já lançado na corrente sanguínea muitas e muitas gramas de vários tipos de tóxico. Porque eu vim sofrendo. Então a adrenalina, a acetilcolina para anular a adrenalina, e aí vem endorfina, e vai. Eu não tomei remédio para dormir nem um dia. E nem remédio para dor. Passei esse processo sem me medicar. Então tudo que meu organismo estava produzindo era meu mesmo. E aí eu fui diminuindo as doses, né? Porque eu marcava o horário para sofrer,
Então eu ia diminuindo as doses de lançar essas drogas todas, de fabricar isso nos meus órgãos e jogar isso na minha corrente sanguínea. E quando eu fiquei 3 dias sem nada, no 4º dia o que aconteceu? O meu organismo sentiu falta de toda essa droga. E a minha mente foi lá e fabricou. Como é que você pode achar que você pode levar uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, depois da perda que você teve? Como você tem coragem? Eu comecei a pensar isso, vocês acreditam? O ponto de vista cria sua realidade. Eu pensei isso, entrei nessa vibe e eu acordei de manhã cedo com meu corpo todo tremendo. Eu tinha sensação de desmaio. Eu falei, hoje eu não dou conta. E aí as pessoas que estavam no meu entorno disseram assim, calma, você merece um descanso. Vamos lá. Eu falei, não. Quem manda em mim sou eu. Quem faz as escolhas para esse corpo aqui sou eu. Vamos lá. O que você quer? Você quer ir ao médico? Comecei a demandar para o meu corpo. Corpo, o que você sabe que eu não sei? Você quer ir ao médico? Você precisa ir ao médico? Você quer ir ao médico? Não. Você quer voltar para a cama? Não. E fui demandando. Você sabe o que o meu corpo queria? Água. Eu parei toda a minha alimentação naquele dia. Eu não comi nada. Eu só bebi água. Água e chá. Você sabe o que o meu corpo quis? Meu corpo estava viciado nas drogas que eu produzi durante os dias que eu passei chorando. E aí o que ele resolveu? Desintoxicar. Então, esse próximo passo da desintoxicação me deu um start incrível. Eu suspendi minha alimentação e passei a beber água e chá. Eu fiz 1 dia de água e chá. Esse dia. Aí, à tarde, eu já estava me sentindo mais forte. Forte. O meu corpo não tremia mais. Gente, era uma tremedeira e um suor que corre aqui assim, ó. As minhas mãos, tudo que eu pegava, deslizava como se eu tivesse passado óleo nas minhas mãos. De tanto que minhas mãos molhavam. E nessa época de pandemia, a gente não tá podendo sentir nada, que a gente acha que tá com alguma coisa. Não é? Então foi um momento de surto mesmo. Meu corpo biologicamente surtou. E você sabe o que me impediu de ir parar num centro médico e me encher de remédio? O meu estado de presença, a ferramenta estado de presença. Então, como eu estava presente para o meu corpo, e aí perguntei para ele o que ele queria e fui dando opções. Você já sabe perguntar pro corpo assim, né? Se vocês não sabem, me fala aí que depois eu ensino. Em outra live, quando a gente falar do corpo, eu falo sobre isso, ok? Então, nesse estado de presença, eu consegui perceber o que o meu corpo queria. E aí, eu dei ao meu corpo o que ele queria. E aí, mais uma sequência finalizou. 6º dia, 7º dia, 8º dia, eu não tive nada, nem crise de choro, nem tremedeira, nada, nenhuma reação. É como se meu corpo tivesse falado assim, ok, só que eu sentia a necessidade de comer pouco. Então aí eu mantive quantidade grande de água, quantidade grande de líquido e chá, suco, líquido e chá, e diminuir a parte sólida da minha alimentação. E assim eu percorri bem 1 semana, ou mais de 1 semana, nessa desintoxicação. E aí eu já não estava mais com vermelho nos olhos, né? E aí eu já estava demandando de novo, de uma forma mais tranquila.
E aí vieram os julgamentos externos. Nem parece que ela acabou de perder uma pessoa tão importante. Ou então, a pessoa que ela perdeu nem era tão importante assim. E aí eu comecei a conviver com o estado de permissão. Como as pessoas que estavam me julgando não estavam dentro da minha casa comigo, passando comigo todo esse processo que eu estou contando agora, eu entrei no estado de permissão ao invés de ficar chateada. Elas podem pensar o que elas quiserem, elas não viram. Elas não conhecem essas ferramentas, elas não sabem que são possíveis. Então, na cabeça delas, realmente não é possível passar por uma perda do tamanho do que eu passei sem enlouquecer. Para elas não é possível. Porque todo mundo em volta, a maioria, enlouqueceu. E elas não têm como saber, a não ser que assista essa live. Agora. Não é? Então, que escolhas a gente pode fazer na nossa vida? É mesmo, a vida é mesmo uma sucessão de escolhas? Diante do mundo desabado, eu tenho mesmo oportunidade de escolha? Essas são as perguntas que eu deixo agora no final para você. É verdade mesmo, porque quando eu fiz o vídeo do YouTube, abrindo o YouTube, eu coloquei a vida é feita de escolhas. E falei lá um pouquinho sobre escolhas. E aí muitas pessoas me perguntam, tem horas que a gente não tem escolha. Tem hora que a resposta para como pode melhorar é não tem como melhorar, Janete. E eu falo, não, sempre pode melhorar. O universo é infinito. E se o universo é infinito, sempre pode melhorar. Tem horas que, se a gente perguntar o que mais é possível, não existe resposta porque não é mais possível. Engano seu. Sempre há outra possibilidade, porque o universo é infinito. Então continue perguntando. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Que se eu considerasse, eu resolvia isso agora. Entende? Perguntas. Janete, esse negócio de perguntas que você fala que as perguntas tiram a gente lá do fosso e sobe as harmônicas, isso é bobagem. Diante de uma preocupação muito grande, etc., não tem perguntas que me tire. Se você escolher, as perguntas podem fazer isso por você. É uma ferramenta eficaz. E olha, aqui na minha pele, eu apliquei todas elas. Não deixei de viver a minha dor. E ainda estou vivendo. Né? Mas também não me coloquei numa situação de falta de escolha. Não me coloquei numa situação de vítima. Não passei a me entregar à situação e dei para a situação as rédeas da minha vida. Então vamos nos perguntar sempre, que pergunta eu posso fazer agora? O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Pergunte para o seu corpo, isso que eu estou sentindo é meu? É só meu? Gente, eu estava numa tristeza, numa dor indescritível. Mas eu sabia que tudo aquilo que eu estava sentindo não era só meu. Ali tinha muito meu, muito, muito, muito. Mas tinha muito do que não era meu também. Então, devolver o remetente com consciência anexada. Devolver o remetente com consciência anexada. Devolver o remetente com consciência anexada. Né? E aí eu pergunto, como você tem feito suas escolhas? Por último, para encerrar, na demanda lá de perguntar ao meu corpo o que ele queria, uma das coisas que o meu corpo desejou muito nesse período foi correr as barras. Né? Correr as barras. Eu tinha vontade de correr barra todo dia. Eu só não corri barra todo dia porque eu não achei quem pudesse vir correr barras em mim todo dia. Mas chegou um dia, o dia que meu corpo tremeu,
e que eu tive né, uma crise mesmo física, né? Não chegou a ser pânico, porque eu não tive medo. Era angústia mesmo, era uma crise de falta de droga no corpo. Eu tinha passado 3 dias sem chorar. E meu corpo falou, cadê as minhas droguinhas, né? Então, nesse dia que meu corpo, né, entrou numa vibe muito louca e que eu bebi água o dia todo, esse dia eu liguei para uma terapeuta amiga minha. Liguei para várias, mas uma chegou junto. Ela saiu da casa dela longe pra caramba, mais de quase 100 km de distância daqui. E ela veio só para correr as minhas barras. Então, como pode melhorar uma coisa dessa? Como pode ser mais incrível você ter o merecimento de alguém se abalar vários quilômetros para te dar um socorro? Porque aquele foi um socorro. E aí ela correu as minhas barras, meu corpo falava, uau, que isso? Gente, vocês não imaginam que barras foram aquelas. Então agora, um pouco mais de 30 dias depois, eu já tenho equilíbrio para contar isso para você. E dizer para vocês o seguinte, não perca tempo. Corra suas barras. Use as ferramentas. Não entregue as rédeas da sua vida nas mãos de ninguém e nem de nada, de nenhuma situação. Compreenda. Você pode escolher tudo e o universo vai te responder sempre que você pedir. Mas você precisa pedir. Ok? É possível sobreviver a uma perda com qualidade, sem se enlouquecer, mas vivendo profundamente tudo que aquele momento merece? Pode. É possível. É possível. É possível. É possível. E é possível muito mais. E é possível muito mais. Porque não há limite para o universo. Gratidão por vocês me ouvirem, de estarem aqui comigo. Deixem seus comentários. Se você estiver vendo essa live lá no YouTube, porque ela vai parar lá no YouTube uma hora dessa aí qualquer, né? Se você estiver vendo essa live lá no YouTube e gostar de todo esse conteúdo, mesmo aqui no Instagram, se você gostar desse conteúdo que foi colocado aqui hoje, desses conteúdos que eu deixei aqui com base na vivência que eu tive, que eu vivi na pele, na minha pele, né? E quanta prática isso traz, quanta veracidade isso traz, deixa seu comentário se você estiver aqui no Instagram, inscreva lá no YouTube, no canal, que você estimula que a gente coloque mais vídeo lá e ajuda mais pessoas, não é? Deixa seu joinha. Toca lá no sininho para o aparelho lá avisar você toda vez que tiver coisa nova, estreia nova. Tá bom? Deixa eu ver o que As 3 semanas atrás eu estava me sentindo muito estranha. Não estava me reconhecendo. Então, querida, quando essas coisas acontecem, Alessandra, ou é porque você está captando energia de alguém ou de alguéms e ainda não se percebeu e não devolveu o remetente, ou você mesmo está passando por alguma questão orgânica e precisa perguntar para o seu corpo, isso é meu? Isso é nosso? A gente está passando por isso? Você quer ir ao médico? Você quer fazer o quê? Seu corpo sempre sabe. Pergunte para ele, corpo, o que que você sabe que eu não sei? O que você sabe que eu não sei ainda? Então não há limite para essas ferramentas, gente. Usem todas, sem moderação. Elas vão funcionar.
Não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão de se dispor a usar, a fazer. Gratidão, 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 Roseli querida. Gratidão a todas as pessoas que estão presentes. Carla estava presente também. Um beijo para todas vocês. A gente se vê na quarta-feira. Essa semana nós não vamos ter aquela live à noite. Só na semana que na outra semana. Por quê? Porque eu vou fazer um curso. Essa semana eu vou mergulhar em várias imersões. Essa é a próxima semana. Então, como a vida é uma bicicleta, se parar de pedalar, a gente cai, né? Vamos nos manter em movimento, porque energia é movimento. Ok? Olha, um beijo. A gente se vê na quarta às 13 horas. Um beijo, gratidão por tudo.